O nome do nosso consórcio é Maracanã para Todos. A gente conta também com Flamengo, Fluminense e Botafogo jogando no Maracanã. Esse é um detalhe que ninguém vai me tirar de como o Flamengo nunca quis negociar com o Vasco. Ah, Danilo, você sabe do que é mania de perseguição? Não existe, cara. Não existe. Não existe. Não existe. O Flamengo nunca quis negociar com a gente. Porque se ele quisesse negociar, ele já negociava e essa parada estava resolvida. A W Torre e a Vasco SAF propuseram, e aí não é mentira, tá no documento, eles propuseram todos os jogos do Flamengo e Fluminense seriam jogados no Maracanã. Em momento algum, o Maracanã para Todos, a proposta de consórcio da Vasco SAF, falou que o Flamengo não jogaria no Maracanã. Ao contrário, ele fala que Flamengo e Fluminense explicitamente, tá, gente? Jogará todos os seus jogos, todos, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, todos os seus jogos no Maracanã. Então, se era uma tentativa de chegar num denominador comum, eles chegariam, cara. Eles chegariam. Eles chegariam, olha só. W Torre, vamos dividir então aqui, ó, eu cuido de uma parte do Maracanã, você cuida de outra, vamos dividir os lucros. O Vasco joga 20% das suas partidas aqui, 30%, vamos dividir. Cara, daria para chegar num denominador comum facilmente. Facilmente. Mas não chegam. Não chegam porque não querem chegar. Isso está muito explícito, né? Todo esse processo da licitação do Maracanã, do TPU, tudo muito jogado para que as pessoas não utilizassem o bom senso. Flamengo tem direito de jogar no Maracanã? Tem. Fluminense tem direito de jogar no Maracanã? Também tem. Só que o Vasco também tem direito de jogar no Maracanã. É um bem público. Como é que não consegue administrar, sendo que o Vasco tem estádio, então ele não vai poder jogar, e nem financeiramente talvez valha a pena jogar todos os jogos no Maracanã. Então bota o Vasco SAF para pagar umas continhas, ajuda no gramado aqui, reforma o Maracanãzinho, bota o basquete do Vasco para jogar no Maracanãzinho, é grana para o Estado. É interesse público que Flamengo, Fluminense, Vasco e o próprio Botafogo utilizem um patrimônio que é nosso. Não faz sentido nenhum essa briga. Não faz sentido nenhum essa racha. O pessoal fica brigando, vamos dizer, quando você tem um estádio, por exemplo. Lá na Inglaterra, eu me lembro que o Wembley virou uma coisa meio de jogo de empurra, porque cada time tinha um estádio, né? Aí o West Ham é que ficou com o estádio olímpico, não é isso? E aproveitou, claro, uma obra que não foi totalmente paga por ele, se não me falha a memória. Mas os times de Londres têm o estádio deles. Aí você vai falar, por que, que eu não vou, por que, que eu vou brigar por isso? Por que, que eu vou brigar por um estádio que eu não preciso? Mas Flamengo e Fluminense precisam. E o Vasco não quer o estádio para jogar suas 70 partidas. O Vasco, em momento algum, inviabilizou o uso do Maracanã para Flamengo e Fluminense. Eu acho que é o ponto crucial. Eu acho que a questão toda é grana. Vai ter mais um para dividir o pacote e nós não queremos mais um para dividir o pacote. Resumindo, é isso. Independente da época do Campelo, da época do Dinamite, da época do Eurico, da época do Salgado e agora da época do Pedrinho. Eles não querem 20 datas, 30 datas para o Vasco no Maracanã, 30 jogos, que seja 15, 20, porque eles não aceitam liberar camarote, eles não querem perder dinheiro com estacionamento, eles não querem perder dinheiro com comida, com os bares, com cerveja. É loucura. Danilo, isso é loucura. Como é que pode? O Vasco vai pagar as despesas junto? É, soa loucura. Mas eu acho que fala muito também de algo que a gente percebe e vem um inuendo da força do Vasco de tamanho de torcida, né? Acabamos de ver ali naquele ranking do GE, o Vasco com essa draga toda sendo a quarta torcida declarada. A gente tem um potencial absurdo de crescimento. E o Fluminense, muito menor no aspecto de torcida. E o Flamengo, que sabe quem é o verdadeiro rival. O Flamengo sabe quem é o verdadeiro rival dele
no estado do Rio de Janeiro, e não apenas no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, por que que eles vão ceder um patrimônio que não é deles, mas por que que eles vão ceder um patrimônio por 20 datas para esse Vasco aparecer mais? Aquela festa de Vasco e Atlético Mineiro, o último jogo que jogamos no Maracanã, 11 horas da manhã. Aquela festa vai para o Brasil todo. E com o Paê, e com o Medel, e com outras brincadeiras, vai para a América do Sul, vai para a Europa, entendeu, cara? Existem várias picuinhas ali que vêm de bolso. Nenhum é um pensamento de, olha, temos um futebol no Rio de Janeiro forte, podemos aqui dividir um patrimônio público, a gestão. Vasco, tu vai jogar 20 jogos, mas tu vai pagar, hein? Tu vai pagar o Maracanãzinho, tu vai pagar o Célio de Barros, tu vai pagar. Ué, é regra do jogo. Tudo bem. Aí o Vasco vai dizer, pô, não me interessa, não me interessa. Mas alijar o Vasco do Maracanã é uma forma de apagar a nossa história no Maracanã. E isso, cara, a gente não pode deixar. A gente não pode deixar. É um absurdo o primeiro campeão da história do Maracanã ser simplesmente alijado de poder jogar. Lembrando, e eu fui lembrado isso pelo meu amigo Juscelino, que apareceu no chat ali, apenas, apenas 2 vezes o Vasco foi mandante no Maracanã em 2023. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. Se você pensar que Vasco jogou apenas 2 vezes como mandante no Maracanã, é uma coisa louca. Num ano todo. Num ano todo, gente. E aí, quando o Vasco queria jogar com o Fluminense, eu nunca vou esquecer isso, né? Quando o Vasco queria jogar com o Fluminense, eles criaram aquela manutenção do gramado, né? Aquela manutenção do gramado. Vamos arrumar o gramado? 15 dias. O cara preferiu jogar no Volta Redonda. O cara preferiu jogar em Volta Redonda do que deixar o Vasco jogar no Maracanã. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre. O cara preferiu mandar o jogo dele em Volta Redonda do que ter um jogo no Maracanã. E ao mesmo tempo foi jogar no Engenhão, num gramado que tem gente, especialistas que falam que pode dar problema de contusão, pode, não é? Foi até o Arias, lembra do Arias se contundindo no Engenhão? Foi o Arias. Olha a Libertadores podendo ir para o saco por mesquinharia. Então, cara, assim, é uma parada que a gente tem que entender que existe um contexto cultural de que Flamengo e Fluminense não tem estádio para jogar, e aí eu não estou querendo espizinhar, não tem estádio para jogar, e eles têm um estádio público ali disponível. Ok, eu não sou contra. Eu não acho que Flamengo não pode jogar no Maracanã, né? Eu não acho que Fluminense não pode jogar no Maracanã, mas o Vasco tem direito de jogar no Maracanã. E aí, quando você faz um edital de cartas marcadas, estipulando tudo de uma forma para que tire o Vasco da jogada, aí a coisa desanda. Ó, sigam o pedido do Cristiano, ó, deixem um like, se inscrevam no canal, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. Estamos no plantão aqui, falando da reviravolta. Tem gente que pergunta, Danilo, qual é a porra da reviravolta? Então, seguinte.